Deixe-me atualizar agora uma informação. Eu trago novidades sobre a reunião entre Jair Bolsonaro e Tarcísio de Freitas, o governador de São Paulo. A CNN, Jair Bolsonaro diz que a reunião com Tarcísio de Freitas foi positiva, 100%. Essa reunião durou 1 hora e 30 minutos. Eu conversei com o ex-presidente Jair Bolsonaro agora há pouco e ele disse que, abre aspas, voltamos o que éramos antes, tudo 100%. Conversa positiva. Em alguns pontos, o ex-presidente Jair Bolsonaro me disse que Tarcísio de Freitas estava correto em relação à reforma tributária, mas depois da conversa eles entraram num consenso e tudo está resolvido. Vamos ouvir agora a nossa bancada aqui de analistas, começando com Janaína, ou seja, foi o que você disse no início do jornal, né, Janaína? Até me surpreende que ele não tenha utilizado aí a figura do casamento, né? O presidente adora. Não, estávamos brigados, o casamento foi refeito, porque o presidente adora. Aliás, o primeiro desentendimento que eu tive com ele foi isso, porque ele costumava falar, não, porque o casamento com Janaína, eu falei, ô presidente, isso é feio, entendeu? Se eu falar isso com os seus colegas homens, mas comigo fica estranho. E ele não gostou. Mas eu fico feliz com a notícia, quero que se ajustem mesmo, que se respeitem. Isso é importante, não só para a direita, é importante para o país. Eu penso que um ambiente urbano, né, um ambiente de possibilidade de diálogo, mesmo entre os muito divergentes, é sempre positivo para uma construção, né, mais perene. Ou seja, Magno, houve aquele mal-estar, mas eu acho que foi mais por questão, a gente comentou aqui, de gesto logo no início, não houve aquele telefonema para o ex-presidente, para tentar consultá-lo, mas agora tudo resolvido, parece que a coisa agora vai andar. Me parece até uma questão de linguagens diferentes, era uma coisa que eu queria ressaltar anteriormente e acabei não mencionando. A linguagem de Tarcísio de Freitas, ao falar dos temas políticos, é uma linguagem diferente de Bolsonaro. Bolsonaro é um político mais de gestos do que da explicação dos seus posicionamentos sobre a matéria. Tarcísio é um político mais técnico e tende a dar explicações mais longas, mais refinadas sobre os temas. E o que a gente viu naquela reunião é mais ou menos isso. Tarcísio querendo explicar a sua posição, querendo explicar para os parlamentares do PL o porquê de apoiar a reforma tributária, e Jair Bolsonaro teve uma reação mais emocional, mais uma postura mais reativa. E isso, claro, gera fricção entre os dois. Mas imagino que não vai ser a última vez. Não vai ser a última vez que Tarcísio, enquanto governador do estado de São Paulo, irá contrariar os interesses políticos ou as reações de instinto do ex-presidente Jair Bolsonaro. Tainá, agora, vários aliados disseram que aquela coletiva lá com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e o governador falando 95% da reforma tributária, eu concordo com 95%, parece que não pegou muito bem aqui dali com a ala, não é isso, da direita? Não pegou muito bem com a ala mais extremada do PL, né? Que são os bolsonaristas que estavam contra a reforma e que estavam lá gritando contra o Tarcísio de Freitas na reunião com o presidente, endossados pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, que em dado momento interrompe e decide ressaltar que Tarcísio de Freitas não tem o tempo da política que aqueles deputados têm. Não sei o que ele quis dizer com isso. Agora, essa reunião que aconteceu agora foi extremamente... Ela poderia ter sido evitada, né, extremamente desnecessária do ponto de vista do que aconteceu. Se não tivesse acontecido, se Tarcísio de Freitas não tivesse sido tratado daquela forma, com o endosso do seu criador político, mais uma vez, o ex-presidente Jair Bolsonaro, eles não precisariam estar reatando, tá numa reunião de reconciliação. Acredito que não será a primeira vez, estou com o Magno nessa, mas vai demandar aí muito traquejo e muita habilidade que me parece que o Tarcísio tem. Vai ser um teste durante os próximos anos, eu acredito, para ele lidar com essa composição com o ex-presidente. Composição, é claro, que ainda é muito necessária para ele. Ele vai precisar se segurar entre os aliados que ele precisa atrair, essa fotografia aí do diálogo e da abertura com os diferentes, como foi com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e o seu passado representado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro. Vitor, frases do Jair Bolsonaro. Voltamos o que éramos antes, tudo 100%, conversa positiva. Será que é verdade, Leandro? Na verdade eu vejo, né? Exatamente concordo com
com a bancada aqui inteira, acho que Tarcísio vai ter que achar um caminho ali para se equilibrar na gestão aqui no governo de São Paulo, agora que todos os holofotes estão nele, né? E existe uma perspectiva de que ele seja, de fato, um líder da direita que desponte, inclusive no cenário nacional. Esse vai ser o grande desafio de Tarcísio, porque ele vai precisar exatamente se equilibrar entre ser um líder autônomo, né? Tocar com autonomia, como fez ontem, essa reunião com Fernando Haddad, externar o posicionamento favorável à reforma tributária, mas sem desagradar a base bolsonarista, que ainda é relevante, né? A partir, inclusive, do processo que deixou Bolsonaro inelegível, um movimento complicado mesmo que faz o governador agora, porque, ao mesmo tempo que ele tem que se mostrar, que caminha pelas próprias pernas e que não é dependente, né, do seu criador político, do presidente Jair Bolsonaro, ele também não pode desagradar a uma base que é fiel ao ex-presidente. Só que aí, Leandro, tem uma questão que eu acho interessante a gente observar. Eu não lembro qual exatamente foi o período de coleta, mas uma pesquisa Atlas mostrou, inclusive, que Tarcísio tem maior aprovação, inclusive, do que o próprio presidente Lula. Então, Tarcísio vem fazendo um governo onde ele é aprovado, apesar ou não, né, desse movimento de independência em relação a Bolsonaro. Esse vai ser o grande desafio, na verdade, né? Entender, o governador entender por onde ele pode caminhar ali em relação a ser independente, se mostrar um líder, seja para a direita, para centro-direita, ele vai ter que se posicionar ali nesse período, mas sem perder os votos cativos, né, do ex-presidente Bolsonaro, que não são desprezíveis de forma nenhuma, né? Janaína, será que a questão da conversa alertando em relação a movimentos da política, isso aí eu acho que pesou um pouquinho? E até o próprio Jair Bolsonaro falou que reconheceu alguns pontos lá que ele estava certo. Não, é isso que eu disse. O Tarcísio nunca foi subserviente ao presidente. Em muitos momentos, ele diz para o presidente que não concorda com algum ponto, concorda. Digo, durante o governo, ele sempre se posicionou, né? Como o ministro Guedes também, né? Sempre se posicionou. Aliás, a habilidade do ministro Guedes em lidar com o ex-presidente era algo assim a ser estudado. Ele era muito hábil, capaz até de aconselhar, né? Eu não tive essa habilidade, ele era muito hábil em lidar com o ex-presidente e o Tarcísio também, tanto é que foi um dos únicos que conseguiu assim, esse apoio aberto. O presidente Bolsonaro sempre teve muito medo de dar apoio, não só em ser traído, mas muitas vezes se a pessoa fizesse algo errado, isso comprometeu o nome dele, né? E ele teve essa intuição, ele pediu para Tarcísio concorrer ao governo de São Paulo muito antes das eleições. Então, eu penso que eles têm tudo para se entender de verdade, né? Já trabalharam juntos, já conviveram. Eu lembro quando o governador disse que foi o presidente que estimulou o governador, à época seu ministro, a entrar nas redes sociais. O presidente